Você acredita que existe céu? Ou será isso apenas uma das invenções das religiões? Será que ser bonzinho e fazer boas obras é suficiente para se ter certeza de um dia ir para o céu? Assista a este vídeo até o fim e terá resposta a esta e a outras perguntas. Bem-vindo ao canal da Fé. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você um favor, de que você se inscrevesse no nosso canal, para que a gente continue fazendo vídeos semelhantes a esse. E qualquer outra dúvida que você tiver a respeito desse assunto, por favor, poste nos nossos comentários. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito do céu, tá bom? Obrigado. Então vamos lá. É claro que, falando a respeito do céu, nós não estamos falando deste céu que nós vemos quando nós olhamos para cima, olhamos para o alto, observando, por exemplo, o universo que nos rodeia. Estamos falando, na verdade, daquilo que parte das religiões ensina sobre o destino pós-morte, daqueles que supostamente fizeram um bem na vida e depois, então, irão para o céu. A priori, assuntos desta natureza, como a imortalidade da alma, a existência ou não de Deus, não são assuntos apropriados para ser objeto, por exemplo, de estudo da ciência. Você sabe que a ciência, no sentido estrito do termo, refere-se a qualquer tipo de conhecimento ou prática sistemático, ou seja, é um sistema que possibilita adquirir conhecimento baseado naquilo que eles chamam de método científico. O método científico é um conjunto de regras para se realizar uma experiência. Ciência significa conhecimento, daí a frase tão conhecida que nós usamos no nosso dia a dia, quando nós dizemos fulano tomou ciência daquilo. Por quê? Porque quando ele foi cientificado, ele ficou sabendo de alguma coisa. Deixe-me falar de uma pessoa muito conhecida sobre a ideia que ele tem sobre essas coisas, que foi Stephen Hawking, morto agora em 2018, que não acreditava em Deus, nem na religião e muito menos na filosofia. Certa vez ele disse sobre a filosofia: os filósofos atuais não têm estudado de acordo com as descobertas mais recentes da física e, por isso, ele argumentou, a filosofia está morta hoje. Certa vez ele argumentou: eu considero o cérebro como um computador que vai parar de trabalhar quando seus componentes falharem. Não existe céu nem vida após a morte para computadores quebrados. Isso é um conto de fadas, disse ele, para as pessoas que têm medo do escuro. Nessa entrevista, Hawking rejeitou a noção de vida além da morte e enfatizou a necessidade de cumprir o nosso potencial na Terra, fazendo bom uso de nossas vidas. Portanto, assuntos transcendentes como esses são mais ligados às questões últimas da filosofia clássica, tais como um sentido para a existência no mundo, um assunto como: será possível a existência de outros mundos além do nosso? Existe algum Deus? Se existe, como é que eu posso conhecê-lo? Existe algo como um espírito? Há alguma diferença fundamental entre mente e matéria? Os seres humanos são dotados de almas imortais? São dotados, por exemplo, de livre-arbítrio? Todos esses e outros assuntos não podem ser estudados sob a ótica do método científico. A crença em Deus e o fato da existência de um céu para onde vão as pessoas após a morte, ou pelo menos parte delas pensa assim, é algo que está dentro da alma humana. Está dentro de nós isso. Ou dentro daquelas questões humanas, daquelas perguntas humanas que estão dentro de nós desde tempos imemoriais. A mais remota aspiração do homem é viver para sempre. Este mundo e tudo quanto tem para oferecer
nunca satisfez plenamente a toda a humanidade. Por séculos, a humanidade tem buscado incessantemente a segurança e a felicidade, na esperança de ir para o céu quando morrer. O céu é muitas vezes descrito como um lugar alto, lugar mais sagrado ou um tipo de paraíso em contraste com o inferno, com os submundos terrenos, de acordo com as suas ações terrenas, como bondades, piedades, fé e outros tipos de virtude. Alguns acreditam na possibilidade de um céu aqui na Terra, como tem aqueles que acreditam que o inferno é aqui. O inferno é isso que nós estamos vivendo agora. Mesmo o céu apresentado pelas tradições religiosas, em que as almas ficam descansando sem fazer nada, parece ser para alguns um suplício. Ficar parado no céu, eternamente contemplando a face de Deus por toda a eternidade, pulando de nuvem em nuvem, voando dessa maneira como anjinhos no céu, sem ter o que fazer, sem sentido nenhum para a eternidade. Bom, é claro que eu estou fazendo aqui um panorama muito rápido de algumas ideias sobre o céu, a respeito das coisas sobrenaturais, mas a partir desse momento eu queria levar você para um outro tipo de meditação, um outro tipo de viagem, falando, na verdade, objetivamente, sobre aquilo que Jesus ensinou sobre o céu ali nos Evangelhos, na Bíblia Sagrada. Como eu iniciei, o título dessa mensagem é O Caminho Secreto que nos leva a Deus. O objetivo é desmistificar algumas ideias comuns a todos, o senso comum sobre o céu que todos nós trazemos dentro do coração, ou seja, sobre aquilo que pensa a maioria das pessoas, o senso comum a respeito de quem após a morte vai direto para o céu ou quem que não vai para o céu depois de morrer. Então, o senso comum nos diz, por exemplo, que existem algumas condições para as pessoas irem para o céu. Uma delas é, por exemplo, as boas obras. Muitos acreditam que as boas obras, sem dúvida, claro, é uma coisa boa, mas, segundo as Escrituras, não é o caminho que leva a Deus. A Bíblia ensina claramente que nós devemos, sim, praticar as boas obras, mas as boas obras não salvam. As boas obras não têm o poder de levar ninguém para o céu, nem para Deus. Bom, você pode me dizer, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Continua comigo e você vai perceber que aquilo que eu estou falando é a mais absoluta verdade. A segunda coisa que as pessoas acreditam que vai levar uma pessoa para o céu são as religiões. E o que mais importa é você confessar uma religião. Bom, as religiões, de maneira geral, eles pregam o bem. Embora algumas pregam mal, algumas pregam coisas horríveis que você conhece bem. Muitos matam em nome de Deus, fazem barbaridades em nome de Deus, que estão sendo guiados por Deus para fazer as coisas mais absurdas. Mas a maioria das religiões pregam, de maneira geral, o amor ao próximo, a moralidade, a ética. E sempre nós percebemos que existem coisas boas ensinadas pelas religiões. Mas a gente aprende uma coisa muito importante, que a religião é um meio. A religião nunca é um fim em si mesma. Ou seja, nenhuma religião tem a capacidade de nos levar para o céu, de nos levar realmente para Deus. Outro senso comum é que se nós praticarmos a caridade ela pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem que você busque qualquer recompensa. É uma virtude, sim, que deve ser cultivada. Mas, novamente, eu afirmo, a caridade não tem o poder de levar ninguém para o céu. Outras pessoas podem argumentar, por exemplo, melhor seria frequentar uma igreja, frequentar um culto,
frequentar uma missa ou qualquer tipo de ajuntamento de pessoas em torno das ideias de Deus. Mas, novamente, eu te afirmo, frequentar uma igreja, um culto, uma missa, um centro, nada disso vai garantir para você um encontro com Deus. Nada disso pode garantir para você a salvação da sua alma. Outro senso comum são as pessoas que acreditam, por exemplo, que conhecendo bem a Bíblia Sagrada, conhecendo os seus ensinamentos, enfim, isso vai produzir neles uma justiça suficiente para garantir a eles a ida para o céu ou para o conhecimento de Deus. Segundo o ensino de Jesus, todas essas coisas são boas, mas elas não capacitam, elas não têm o poder de levar o homem para o céu ou ir ao encontro de Deus na vida após a morte. O caminho para Deus não é como a maioria dos religiosos pensam, como as boas ações, uma vida honesta, uma ajuda humanitária, distribuir cestas básicas ou fazer o bem para inúmeras pessoas. Todas essas coisas são boas em si mesmas. Deveria ser, na verdade, a obrigação de todo ser humano. Eu sei que quem semeia o bem vai colher o bem. Se você semeia o que é bom, você vai colher coisas boas. Mas tudo o que o homem possa fazer não garante a ida ao céu após a morte, nem o encontro com Deus. Então, qual o segredo para você ter um encontro com Deus? E é isso que nós vamos responder agora. O caminho para Deus está no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. Eu pediria a sua atenção. E diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Isso são palavras de Jesus. Crede em Deus e crede também em mim, dizia ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Preste atenção, vamos fazer uma pequena análise sobre essas palavras de Jesus e isso vai te ajudar a pensar melhor a respeito dessas coisas. A primeira coisa que Jesus ensina nesse texto é que ele está falando sobre o céu. Ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. A segunda coisa que ele afirma aqui nesse texto é que ele diz que não basta apenas crer em Deus, mas que nós temos também que crer nele. Ele disse: crede também em mim. A terceira coisa, ele diz que quando ele for embora, ele iria para preparar lugar. Aonde? Na casa do Pai, que é popularmente conhecido por ser o céu, o paraíso, o destino final dos salvos. A quarta coisa que ele ensina aqui é que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e depois ele voltou ao Pai após a ressurreição. Então, outra grande revelação aqui é aquilo que ele diz. Ele diz: eu fui, mas eu voltarei. Essa, a volta de Jesus, é uma doutrina central do ensino de Jesus, do ensino do Novo Testamento, a sua segunda vinda. Ele disse: eu voltarei e vos receberei.
e levará os que creem para onde ele está hoje. Porque hoje, na Bíblia Sagrada, está escrito que hoje Jesus está à destra, ao lado direito do Pai. E ele deseja levar esses que creram para que estejam com ele para sempre. Outra coisa que ele ensina aqui é que ele fala sobre e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Caminho para onde eu vou? É claro que quando os apóstolos ouviram isso, ficaram em dúvidas. Mas dentre eles teve Tomé, que ousou perguntar a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus então responde o segredo que nos leva ao céu, o segredo que nos leva a Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. O que significa isso? O caminho para Deus não é uma série de ensinos, de doutrinas, de dogmas, de fazer isso ou fazer aquilo, que você tem que ser assim, ou você tem que ser assado, que isso vai nos garantir realmente chegar a Deus. Não. O que a Bíblia ensina é o que o caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo diz isso, ele mesmo se posiciona dizendo: Eu sou o caminho. O caminho para Deus, portanto, não é uma religião. Não é o budismo, o espiritismo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e qualquer outra religião que você conhece. O caminho não são as boas obras, não é a prática da caridade. O caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha uma coisa importante. O Pai e Jesus são a mesma pessoa. Eles podem ser olhados na Bíblia como personalidades diferentes, mas um está no outro. Olha as palavras de Jesus, quando ele disse em João 14, 10 em diante. Ele disse o seguinte: Creio no que lhes digo, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço, das mesmas obras que eu faço, ou seja, os grandes milagres que Jesus operou para mostrar a sua divindade, para mostrar que ele é da mesma essência do Pai. O que está em Cristo? Deixe-me falar de forma rápida para você o que a Bíblia afirma que está em Cristo. Primeiro, a salvação está nele. Isso você pode comprovar em Marcos 16, 16, que diz assim: aquele que crer em Jesus e for batizado será salvo. Então a salvação está nele. Em segundo lugar, a ressurreição dos mortos está nele. Ele mesmo disse isso: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A terceira coisa que está nele é a vida eterna. Ele disse: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Em quarto lugar, ele é a luz dos homens. A luz está nele. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deixe-me falar uma parábola como ilustração, para que você entenda melhor todo esse ensino que eu estou passando para você nesse momento. Uma certa pessoa morre. E ele, então, após a morte, de repente, ele se vê diante da porta do céu. Na porta está um anjo com uma espada flamejante. Então ele chega para esse anjo e pergunta: aqui é o céu? O anjo responde: sim. Ok, então eu posso entrar? O anjo responde: depende. Ele diz: depende do quê?
Então o anjo lhe diz: dá senha. Dá senha? Como assim, senha? Eu nunca soube que houvesse uma senha para entrar no céu. Ele pensa, pensa, né? E o anjo fica ali, olhando para ele. Então ele diz: ah, já sei. Qual é a senha? A senha é religião. Pois afinal eu fui uma pessoa muito religiosa, eu ia na igreja sempre que possível. Mas antes que ele terminasse, o anjo estava meneando a cabeça negativamente. Ah, tá. Bom, ele disse. Agora eu lembrei. Não, a palavra, a senha é caridade. Olha, deixa eu explicar. Eu fui uma pessoa muito boa, eu fui uma pessoa caridosa, eu fiz boas obras, eu sempre dei esmola aos pobres. Então lá estava o anjo, novamente, meneando a cabeça negativamente. Bom, ele pensou, bom, seu anjo, por favor, eu me confundi. Bom, a senha é honestidade. Eu fui honesto, eu nunca fiz o mal a ninguém, nunca roubei, nunca matei ninguém. Quando ele olhou para o anjo estava sério, olhando para ele. Então ele disse: bom, o seu anjo, a senha é teologia. Então, olha só, eu fiz um seminário, eu estudei a teologia, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Você pode me perguntar qualquer coisa a respeito da Bíblia. E quando ele olhou para o anjo, nenhum músculo se mexeu na face daquele anjo. Então ele conclui e diz: quer dizer que sem saber a senha eu não posso entrar aí no céu? E o anjo lhe diz: infelizmente não. E ele volta as costas, triste, né, indo embora, e de repente chega outra pessoa. E ele se volta e vê que o recém-chegado vai até a porta do céu. E ele ouve quando o anjo faz a esse recém-chegado a mesma pergunta que tinha feito a ele: qual é a senha? Então aquele recém-chegado diz o seguinte, cheio de alegria e de convicção: a senha é Jesus Cristo, aquele que um dia morreu por mim, mas ele ressuscitou. E eu creio que foi ele que me salvou. Então, o anjo lhe diz uma palavra que Jesus já havia dito em sua vida na terra. Ele disse o seguinte: vinde bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Qual é então o caminho secreto para Deus? A resposta é Jesus Cristo. Então, concluindo, meu querido e minha querida, que está me ouvindo neste momento, não sei o que você vai fazer diante desta revelação. A decisão é só minha e sua. Você pode simplesmente ignorar a mensagem deste vídeo como sendo apenas fábulas ignorantes ou tomar uma decisão diferente e certamente vai mudar o seu destino na eternidade futura. Eu quero terminar com as palavras do livro do Apocalipse. Esse livro que fala das coisas do fim, do 21, o verso de 3 a 5, diz assim: então Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. A João lhe está dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É maravilhoso isso. Bom, se você gostou, compartilhe com outras pessoas.
Que Deus te abençoe, você e a sua família. Amém.